Botafogo, por mais que não tenha definido aí um treinador, mas ainda não parou de fazer contratações. O Botafogo mantém aí interesse em Chuco Hernandes, um dos principais alvos para o reforço do ataque em 2025. Ficou interessado e quer saber muito mais quem é esse Chuco Hernandes, né? E quem é o nome forte para vir ser o comandante do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos para o Rio de Janeiro atualizar o Botafogo também, se preparar para 2025. Tem novidades? Aí é não tão jovem, mas tão milionário. Mas muito milionário, bilionário. Tem alguma novidade por aí ou o Botafogo agora tá mais quieto, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você novamente aí, abraço pro Bruno, enfim, Jailson, Mari também, Pereira. Mas tem novidades no Botafogo, sim, esse encaminhamento, né, de saída do Tiquinho Soares para o Santos, na negociação envolvendo o Jair, zagueiro, enfim, Botafogo colocando grana na situação também, mais de 10 milhões de euros aí nessa situação, e saindo também o Tiquinho Soares, ídolo aí, 2 anos de Botafogo, enfim, fez muito sucesso, mais de 2 anos, né? Fez muito sucesso no Botafogo, conquistas importantes, ídolo da torcida, aquele canto no estádio, enfim, mas encaminhando a sua saída para o Santos, 33 anos, então fica aquelas idas e vindas naturais de janelas, principalmente nessa janela mais quente que existe, né? Nesse início de temporada do futebol brasileiro. Em relação a treinador, a gente fica com a palavra do John Textor na nossa reportagem ontem, pedindo muita calma, que o tempo dele é diferente dos torcedores e também dos jornalistas. Está analisando, observando com o seu scout ali qual seria o melhor nome para substituir o Arthur Jorge. O André Jardine preferiu ficar no América do México, então ele está analisando com mais calma, mas sempre bom lembrar que no dia 2 de fevereiro tem a Supercopa Repelé contra o Flamengo no Mangueirão, e aí o elenco principal de fato faz a sua grande estreia na temporada 2025. Por enquanto, uma equipe sub-20 com alguns jogadores, o Patrick de Paula também, que a gente tem que lembrar, está no elenco do Botafogo, enfim, foi o início dessa gestão Textor aí, o grande reforço que chegou do Palmeiras por 6 milhões de euros, então ele vai integrar esse grupo aí no Campeonato Carioca para já, enfim, disputar e mostrar aí que pode estar no grupo bem competitivo do Botafogo em 2025, a estreia já nesse sábado contra o Maricá no estádio Newton Santos. Então vai ser aí uma provinha, o torcedor do Botafogo vai poder matar a saudade da equipe, não aquela equipe, claro, mas assim da camisa do Botafogo, vai poder curtir um pouquinho a saudade de ver o time em campo. Segue a busca do Botafogo por um treinador, né? Como a gente falava ontem, John Textor tentando manter a calma, no seu tempo, vai aos poucos para fazer a melhor escolha para o substituto de Arthur Jorge. Ao mesmo passo, o Botafogo vai fazendo as movimentações necessárias aí, que considera necessárias no mercado, como a possibilidade aí da chegada do zagueiro Jair do Santos, e aí mais uma questão, coloca um dinheiro também nessa transação, deve ser um valor alto aí, chegando a mais de 10 milhões de euros, e também ao mesmo passo liberando o Tiquinho Soares, que enfim, ídolo da torcida, teve ótima passagem no Botafogo, foi bem destacado aí, 33 anos, deve seguir o caminho do Santos para seguir a sua carreira, enfim, o Tiquinho Soares aí deixando o Botafogo ao mesmo passo. Em relação ao Campeonato Carioca, o Botafogo vai iniciar com uma equipe sub-20, né? Uma equipe com alguns jogadores já experientes também, mas na maioria uma equipe sub-20 ali para contemplar esse início de temporada. Ontem, no anúncio de um novo patrocinador, estiveram alguns jogadores presentes e falaram um pouquinho sobre esse início de temporada e tudo mais, como por exemplo o Patrick de Paula, lembra dele? Pois é, está no Botafogo tentando aí uma retomada na carreira, falou ao lado de Matheus Nascimento também, promessa, enfim, Carlos Alberto. Vamos agora ouvir esses jogadores que estiveram nesse lançamento aí do novo patrocinador do Botafogo, campeão da América e campeão brasileiro. É a diretoria que toma conta, né, dessa questão. Nós jogadores a gente só quer trabalhar, né? A gente deseja muita sorte e sucesso para Arthur e toda a comissão, né? Então, quem vier aí eu tenho certeza que vai ajudar, a gente vai abraçar e vamos seguir juntos. Bom, acho que sobre isso a gente se preocupa mais em jogar, a gente não fica com esse pensamento, a gente se preocupa mais dentro de campo e essa parte a gente deixa mais para a parte da diretoria mesmo. Não tem nada que falar do Arthur, o Arthur foi uma pessoa incrível que me ajudou bastante no meu retorno, me ajudou, conversou comigo.
Então, só desejo boa sorte para ele. O Botafogo agora tem novos planos, está atrás de um novo treinador. E quem vir vai vir para somar, vai vir para ajudar a gente, para vir ajudar, mesmo que for numa conversa, na parte tática, a parte física. O Botafogo esse ano é o time a ser batido, então a gente vai se preparar para estar bem, para estar forte e para estar bem preparado para disputar grandes coisas. Então tá aí a palavra dos garotos. Patrick Paula, eu não sei se vale, mas vale ainda, né, Bruno? Tu ter chamado de garoto, eu acho que sim. Então o pessoal começa a sua trajetória em 2025. Já no fim de semana, sábado, tem jogo no estádio Newton Santos contra o Maricá. E aí o elenco principal, mais lá pra frente, dia 2 de fevereiro, tem a Supercopa Rei Pelé contra o Flamengo, lá em Belém. Então aí sim um grande desafio, primeiro grande desafio do Botafogo nessa temporada. Legal, olha, no Botafogo a negociação com o Santos pelo zagueiro Jair tá caminhando e com ela a possível despedida de um dos maiores nomes dessa geração dos gloriosos, eu diria até o maior em relação à idolatria da torcida, né? O Tiquinho Soares. A história de Tiquinho Soares com o Botafogo pode estar chegando ao fim. Em negociação para vestir a camisa do Santos nesta temporada, um dos principais nomes dessa geração do Alvinegro pode sair do clube após 2 anos intensos. A negociação envolve a vinda do zagueiro Jair para o Botafogo e pode ter um desfecho nos próximos dias. Aos 33 anos, Tiquinho foi um dos principais nomes do clube carioca em 2023, mas perdeu a posição de titular para Igor Jesus no ano passado. A possível troca, que ainda envolve uma quantia milionária, está sendo negociada desde dezembro e pode ser um dos movimentos mais importantes dessa janela de transferências. E ao que se parece, Tiquinho Soares pode ser mais um a deixar o clube em 2025. Botafogo, Botafogo. Bom, o Tiquinho ainda tinha contrato com o Botafogo, a gente sabe do interesse, né, do pessoal do Botafogo nesse zagueiro, Jair, que é um cara novo, 19 anos, tem poder de revenda, é uma outra característica do Tiquinho, que já tem mais idade, mas o Tiquinho hoje ainda pode ser útil, acredito, né, onde ele for, só que era reserva no Botafogo. Agora me chama a atenção, eu acompanhei aí os jogos finais do Botafogo e a comemoração da torcida. O predileto dos torcedores é o Tiquinho. A galera grita o nome dele, é o mais festejado. Não tá saindo meio... Não sei, não tá desvalorizado o Tiquinho para ser moeda de troca, não, Vene? Flavinho, olha só, acho que o torcedor ele precisa entender que a gente está falando de um negócio. Se a gente for parar e analisar a temporada do Tiquinho, os últimos meses do Tiquinho não foram os melhores, tanto é que ele perdeu a vaga e, além disso, o concorrente dele começou a jogar muita bola, que é o Igor Jesus, inclusive foi parar na seleção brasileira. Muita gente está criticando a diretoria do Botafogo pela forma como estão tratando o ídolo. Só que é negócio, se eles entenderem, quando eu falo eles, no caso a diretoria do Botafogo, entender que o Tiquinho não rende mais e que é melhor para o Botafogo incluir o Tiquinho Soares numa negociação para contratar um zagueiro que, na visão deles, é um zagueiro muito bom, com grande potencial, não tem jeito. A gente está falando de negócio, eu entendo a forma como estão tratando o Tiquinho, de fato, se a gente for parar e analisar, como moeda de troca, parece até que a gente está falando de um jogador qualquer, mas o Tiquinho Soares tem uma história muito bonita no Botafogo, é tratado como ídolo, inclusive pela nossa Fernandinha Maia, que está de férias nesse momento, e pode voltar de férias já com o Tiquinho no Santos. Mas, tem enfim, muita participação a Fernanda nessa idolatria, pois né? É, que o grito do Tiquinho pegou. A Fernanda levanta a galera com o Tiquinho. Brinca. Até. Mas não tem jeito, a gente está falando de negócio. Não dá para você manter um jogador por conta da idolatria ou até mesmo pela gratidão. Agora, o grande debate é o seguinte: vale esse esforço todo financeiro e também o esforço que o Botafogo está tendo desde a última janela para contratar esse zagueiro Jair junto ao Santos? Esse é o ponto. Se a gente for parar e analisar quanto o Botafogo está botando na mesa, cerca de 14 milhões de euros, mais o Tiquinho, que deve valer, sei lá, 3, 4 milhões de euros. E, sabe, assim, o esforço todo, o debate é esse. Vale esse esforço todo? E, na visão da diretoria do Botafogo, vale. Então, não tem jeito. Não adianta você ficar com um jogador, no caso Tiquinho Soares, por gratidão. E se o Botafogo topa ceder o Tiquinho Soares, é porque o Tiquinho já aceitou. Ainda tem esse ponto, né? Porque eles não podem forçar um jogador a aceitar a proposta do Santos. Outros recusaram. Outros recusaram. O Lucas Alter não quis ir. Rejeitou a proposta, o Danilo Barbosa. E outro jogador o Santos queria. O Santos queria botar o Júnior Santos. Aí o Botafogo falou, não, calma aí. O Júnior Santos fica. O Júnior Santos não. Mas até onde eu sei, pelo menos até ontem à noite, o Botafogo não tinha nenhum acordo salarial ainda com o Jair.
Porque o Jair ele está tendo que ser convencido a aceitar essa proposta. No sábado, por exemplo, ele teve uma reunião com representantes do Grupo Eagle, do Botafogo, do John Textor, para apresentar o projeto para ele, que é jogar no Botafogo no primeiro ano, jogar o Super Mundial e depois ir para a Europa. Então ele ainda precisa ser convencido, ainda precisa ter um acordo com o Jair na parte financeira e depois esse acordo com o Santos. Esse talvez seja um grande trunfo na hora de negociar com o Botafogo, né? Porque o garoto, eu quero jogar na Europa, assim como foi com o Luiz Henrique, com o Almada, tem mercado na Europa. Aí o Textor vai lá, calma aí, meu amigo, vem aqui, você fica um pouquinho, depois você tá garantido que você vai pelo menos pro Lyon, você vai jogar. Acaba seduzindo, né, Pedrosa? E o Jair, eu não vi muito o Jair na Série B, eu não confesso que eu não tenho, assim, uma opinião formada sobre esse zagueiro ainda. Eu confio no scout do Botafogo, né? Ele tem um potencial muito grande, é um jogador que já teve uma lesão séria na carreira, eu acho que ele realmente vale isso aí, o esforço que o John Textor tá fazendo, eu só não sei se vale envolver o Tiquinho Soares na negociação. Porque eu acho que vai além do dinheiro, vai além do 3, 4 milhões que o Tiquinho vale, que tem que ser colocado dentro da mesa. Mas assim, o Tiquinho já aceitou, mas o Danilo e o Lucas Jalter negaram. Porque o Tiquinho está se sentindo desvalorizado dentro do Botafogo. Se você tem uma oportunidade de ser o titular, a principal contratação de um time como o Santos, gente, é o Santos, tá? O Tiquinho não tá indo pro fulaninho, FC, não, é o Santos. O Santos é um time histórico, um dos maiores do Brasil. Então, assim, é uma grande oportunidade para ele ser titular, jogar num time como o Santos, e o Botafogo, pelo visto, não tá fazendo questão do Tiquinho. Porque se o Tiquinho é moeda de troca pro Botafogo, é porque o Botafogo não conta com ele. Essa é a minha humilde visão, entendeu? Então eu também consigo entender o lado do jogador. Eu não envolveria o Tiquinho nessa negociação. Eu envolveria outros jogadores, mas eu acho que o Tiquinho tem algo a mais além de ser só o Tiquinho Soares. Ele é um ídolo do Botafogo, uma identificação enorme, é um cara que realmente não fez um 2024 maravilhoso, mas que pode dar a volta por cima, que fez um excelente 2023 e que tem uma liderança dentro desse elenco muito grande. E o Botafogo tem perdido as suas referências. Já foi Luiz Henrique, já foi Thiago Almada, já foi Adrielson, já foi Gatito. Quem fica no Botafogo? Quais são as referências que o Botafogo vai continuar tendo em 2025? Talvez os mais queridos aí pelos torcedores, né? Tiquinho, Gatito, Luiz Henrique Almada. Luiz Henrique Almada, Rafael. Tá todo mundo indo embora. Mal comparando, a situação do Tiquinho é a mesma do Fabrício. Porque ele quer jogar, entende? Por isso que ele topa sair. Não é isso que você quis dizer? Na minha visão, ele quer jogar e eu não acho um absurdo. E ele está sendo utilizado como moeda de troca. É isso. É um desprestígio, e ele sabe que tem potencial para brilhar em outro time. Ele vai brilhar, tá? Vai brilhar. Vai jogar no Santos, vai brilhar. Acredito. O Alex Telles, ele falou em entrevista para o quadro Um Assado do canal do Duda Garbi. O Alex Telles, ele falou dessas dificuldades do Botafogo depois da eliminação no Mundial para o Pachuca, né? A despedida de jogadores importantes. Como é que ficou o clima entre eles depois do jogo? Foi uma desilusão grande, sim. Para mim também, por não ter conseguido entrar e jogar e dar o melhor para ajudar o Botafogo. E fica uma desilusão e ao mesmo tempo termina o ano, fica aquele clima de acabou. Aquele clima de despedida, porque há jogadores que podem sair ou não, que não sabem se ficam ou se não, tem jogadores terminando o contrato, então fica aquele clima de derrota com despedida, então ficou um clima meio pesadinho. Sim. Revelação do Alex Telles, ficou um clima pesadinho. O cara cria uma amizade ali com o grupo, em qualquer empresa, né, de repente saem alguns amigos, tem aquele passaralho, e aí o pessoal fica sentido também, né? Eu acho que isso pode até ter sido um dos motivos do Arthur Jorge ter saído. Porque ele começou a ver que estava todo mundo saindo, vários jogadores saindo. Fica uma incerteza de como vai ser o elenco do Botafogo em 2025, porque tem essa incerteza. Foi o que o Pedrosa acabou de mencionar, várias referências saindo. E até o momento, ninguém chegando. Então isso pode ter sido um motivo para o Arthur Jorge. Eduardo também saiu. Isso pode ter um motivo para o Arthur Jorge ter topado a proposta do Mundo Árabe. Falar, pô, eu não sei como que vai ser 2025, tem uma proposta financeira boa aqui, eu acho que eu vou topar. E isso que o Alex Telles acabou de mencionar é o sentimento de muita gente. É óbvio que eu não estou querendo dizer que o Botafogo tem que ter pressa para contratar agora um treinador, por exemplo. Muita gente fala da Supercopa do Brasil. O Botafogo não tem que pensar na Supercopa do Brasil. Eu acho que não pode dar um tiro errado. Tem que acertar na contratação do treinador. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Tem que pensar no Super Mundial. Isso aí eu acho que tem que pensar. A prioridade tem que ser o Super Mundial. Agora, a Supercopa do Brasil é menos de um mês. E daí? O que vai mudar o Botafogo ganhar uma Supercopa do Brasil ou não? Por exemplo, o São Paulo ganhou a Supercopa do Brasil ano passado. O São Paulo ganhou alguma coisa em 2024? Não. Então, assim, eu acho que o ponto de referência não tem que ser a Supercopa do Brasil. Mas isso que o Alex Telles falou é o sentimento de muita gente. É incerteza. Como que vai ser o Botafogo em 2025?
Mas ele elogiou bastante também o Botafogo nessa entrevista. Em outros trechos ele também elogiou muito, falou sobre a estrutura, sobre a qualidade dos funcionários, em como ele chegou e o CT é de primeira linha, em como a conquista na cabeça dele não foi por acaso, né? Eu acho que vale a gente destacar também, porque ele disse muita coisa legal também do Botafogo ano passado. Falando em Botafogo, Tiquinho muito próximo de acertar com o Santos, ex-Carille. Quase que dá uma cacofonia, ex-Carille. E o Matheus Nascimento, que jogou muita bola também ano passado. Fala sobre isso. O Tiquinho é um grande jogador, é um parceiro meu, me ajudou bastante, porque é um cara extra classe, né? Então ele me dava dica ali de posicionamento, pra bater na bola. Ele é um cara fenomenal. Só pra vocês não acharem que eu sou maluco, jogou muita bola no Sub-23 do Botafogo, que foi vice-campeão brasileiro, perdeu a final para o Bragantino. Tomara que ajude o Botafogo esse ano também. Acho que vai ter mais espaço esse ano. Porque o Luiz, se for, é mais ou menos ali onde ele de vez em quando joga. Ele é centroavante. Não, ele é centroavante. O Nascimento é centroavante. Ele é mais chiquinho? O Tiquinho indo pro Santos... É que ele é rapidinho, né? Ele é de mais mobilidade, ele é mais parecido com o Igor Jesus do que com o Tiquinho Soares. Mas o Igor também joga pelo lado se precisar, não joga? Acho que mas só se houver uma necessidade muito vai. Cara, eu acho o Igor Jesus muito bom jogador, mas muito bom jogador. Demais. Ele e o Luiz, ali foi um casamento incrível. Enfim, então Tiquinho no Santos. Isso. Mais uma brecha pra garotada da base, né? E eu acho que é bom pro Tiquinho também. Eu acho que é bom, 33 anos, é bom pra ele respirar novos ares. No Santos, provavelmente, ele vai ser o dono do time. Desde aquele pênalti, nunca mais foi a mesma coisa, né? E eu acho que, até mesmo pra ele, e eu acho que o Tiquinho, eu não sou botafoguense, mas acredito que o Tiquinho esteja na lista dos principais ídolos do Botafogo, por toda a identificação que ele criou. Não gostou da sua fala. Não falei nada. Não, mas aí a opinião é igual o Popô, cada um tem o seu. Você tem o seu, eu tenho o meu. Deixa o Popô fora disso. Mas é sério, eu acho que assim, pelo que eu vejo dos botafoguenses que eu conheço, todos têm um carinho muito grande pelo Tiquinho. E eu acho que a gente tá vendo, especialmente nessa janela, aqui no futebol brasileiro, como cada um tá indo pra um canto. O Paulinho saiu do Atlético Mineiro, foi pro Palmeiras. Dedo no olho e gritaria, né? Exatamente. Fabrício Bruno indo pro Cruzeiro, Gabigol pro Cruzeiro. O mercado interno nosso aqui tá muito agitado. A gente não tem nada a ver com isso, que isso é problema do Everton Guimarães, que aliás é brilhante. Mas o Galo não trouxe ninguém ainda, né? De nome assim pesado, né? O Cruzeiro tá trazendo todo mundo. E o Galo tá ali. O Atlético perdeu o tem treinador. Ele perdeu o Paulinho, mas ele tem Hulk, tem o Deivinho que estão lá. Trouxe quem, fera? Tem o Scarpa. Tem jogadores. Fez uma oferta pelo Arthur. 10 milhões de euros. O Arthur Zenit, ex-Bragantino. Que é bom jogador. É o atacante? É, isso aí. Meio atacante. Joga pro lado. Aquele que jogou no Palmeiras. Não, aquele Arthur Cabral. Esse tá no Benfica. Aquele canhoto que jogou no Palmeiras, Bragantino, Palmeiras. Isso. Foi revelado pelo Palmeiras, foi vendido pro Bragantino, voltou pro Palmeiras e foi pro Zenit. Tudo que vai... Volta. Quer dizer, nem sempre, né? Volta. Sabe quem tá de volta, parece que vai ficar no elenco do Fogão, deu uma afinada, tá com perfil pá. Patrick de Paula... Ele era a maior contratação da história do Botafogo. Não é mais, o Almada, eu acho. Porque o Almada veio com muito dinheiro também. Vamos ver, o Patrick de Paula falando. A gente vai amadurecendo no decorrer do tempo. Quando eu cheguei no Botafogo eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 25, então, como eu falei, tudo na minha vida foi tudo tão rápido. Foi título de Libertadores, foi Campeonato Paulista, foi grandes coisas. E eu vivi tudo isso muito rápido. Então, eu cheguei com um peso muito grande no Botafogo, mas nunca fugi desse peso, nunca corri dessa responsabilidade. Como eu falei, sempre estive pronto e não vai ser hoje que eu não vou estar pronto. Então, o Patrick sempre foi essa pessoa, o Patrick não mudou nada, a única coisa que muda é a maturidade, muda a mente, a experiência, o que eu carrego. Então, eu estou pronto para viver uma nova experiência, posso dizer, no Botafogo, que eu saí e voltei. Estou pronto para reencontrar meus amigos e viver grandes coisas com eles. Gostei muito da entrevista do Patrick de Paula. A gente acaba tendo alguma... A gente fala, não tem nada com isso, mas a gente tem, porque a gente está aqui todo dia falando para enorme torcedor do Botafogo que acompanha a gente. Cara, tem que dar chance pro moleque voltar, cara. A jogar bola. Dele, GV, foi meteórica. Não se esqueça disso. Mas eu gostei muito do teor da fala dele. Confiante. Não me pareceu uma parada de assessoria, né? Porque assessoria, eu vou falar... Hoje diz assessoria, 80%. Mas o GV não é não, tô mentindo pra tu. Eu sou trouxa agora. A não ser que seja, né, dependendo do que estiver pedindo também. Mas não tem problema, porque a vida é uma roda gigante, igual a que tem no Carrefour de Neves.
Sobe, mas depois desce. Tem roda gigante, Lucas? Tem aquele Play City, que tem um monte de parque por aí, que tu vai também. Fica lá no carrinho bate-bate pra ele. Mas voltando aqui, parece ser uma coisa genuína a fala dele. Parece, e eu já briguei muito sobre isso, GV. A ascensão desse menino foi meteórica. Ele saiu da Taça das Favelas, ele saiu da Taça das Favelas aqui do Rio, sub-20 ou sub-17 do Palmeiras, profissional, decidindo o Campeonato Paulista, batendo o último pênalti. No ângulo, sendo campeão da Libertadores. Muita coisa acontece e é difícil se sustentar, né, de forma bem reta. E ainda mais sendo a maior contratação da história do Botafogo, voltando para o Rio de Janeiro em um patamar totalmente diferente do que você saiu. Ah, mas é jogador... Não, é ser humano antes de ser jogador. E, às vezes, alguns desvios não tem que ser toleráveis, mas tem que ser aceitos, que você podendo consertar ali na frente. O moleque parece que se colocou à disposição, né? Se colocou pronto para se reformular, né? Para reconquistar o lugar que ele acabou perdendo. Não vai ser fácil, até porque entrar num time ajustado é difícil. Entretanto, se ele conseguir entrar, também é um pouco mais tranquilo jogar com um time que já tá azeitado, né? É importante a gente ver como é que vai ser a movimentação. Quem joga ali na dele? Nesse Botafogo? Marlon. O Marlon Freitas. Dono do time. Não dá, não, mas assim, a gente tem que ver a situação do Gregory, né? Marlon Freitas, Gregory, Alain. É porque o Gregory eu não sei se fica. Mas ele é do Botafogo ou ele veio emprestado? Não, ele é do Botafogo. Quem? O Gregory veio contratado. É contratado. Pegou lá no time do Messi e trouxe pra cá. Mas eu acho que vai vir uma proposta firme aí. Assim, o nível de futebol que ele jogou ano passado Uns pássaros aí contaram que... De qual país? Brasil? Arthur Jorge. Al Rayyan do Catar. Parece então, mas isso que eu tava achando estranho. Porque o cara, quando o JJ foi pra Turquia, ele levou Arão, ele levou Gustavo Henrique. Tentou levar o Gabriel. E assim, gente, você pode até se magoar, mas é do jogo, do teu trabalho. Se tu troca de empresa, tem 2, 3 de confiança, tu vai levar. E é do jogo. Eu tava achando estranho, falei, não é possível que o Al Rayyan tá montadinho e esses moleques que jogaram muito no Botafogo, enfim. Mas pode ser uma brecha. Se houver uma saída dessa de um jogador do meio campo, pode ser uma brecha. Principalmente no estadual. Você assiste na tela da Band, inclusive no sábado, estreia 4 da tarde, Bigode trabalhando, Botafogo e Maricá, do nosso parceiro Rei. Isso aí. Pois é, pessoal, o Botafogo que não está pra brincadeira, o Botafogo ainda não fechou aí com um treinador, né? Mas segundo informações, é um treinador português. O Texto está tentando aí trazer um novo treinador para o time do Botafogo e é um treinador português. Quer trazer sim um treinador português, mas isso aí também não impede do Botafogo estar indo ao mercado, estar contratando jogadores, né? E o Botafogo está muito próximo aí de fechar com o Chuco Hernandes para a temporada de 2025. Ele é um dos principais alvos mapeados no mercado para reforçar o ataque alvinegro, né? O boletim de CE apurou que uma consulta inicial foi feita no final do ano passado, como informou a ESPN, né? Então vamos ver aí o que pode acontecer, né? E que as cifras realmente foram consideradas elevadas para contratar por conta da valorização do jogador de 25 anos. Então é um jogador que tem 25 anos, né? Não tem aquela experiência toda, não joga em uma liga muito gigante. Então, digamos assim, a pedida foi muito alta, né? Muito alta mesmo aí pelo jogador. Mas o scout do time do Botafogo ainda assim quer, né? E traz a informação que o Botafogo ainda está interessado sim na contratação deste jogador, né? E segundo informações, já para fechar aqui, o Botafogo encaminha compra de Jair dos Santos por 14 milhões de euros mais Tiquinho Soares. Então o Botafogo vai pagar aí cerca de 89 milhões mais a ida de Tiquinho Soares para o time do Santos pela contratação do zagueiro, né, do jovem Jair. Então, será que o Botafogo está fazendo mesmo um bom investimento? Né? Segundo informações, o Santos receberá 12 milhões fixo, né, 2 milhões de euros fixo, mais 2 milhões em bônus, que acredita serem alcançados facilmente. Além disso, manterá 10% dos direitos econômicos do defensor de 19 anos para caso de uma futura venda. Então, esse valor de 89 milhões de euros, né, 89 milhões de reais, mais Tiquinho Soares é por 90% do jogador. Então o Santos ainda terá 10% ali, né, do jogador. A transferência de Tiquinho Soares está avaliada em 3 milhões, o que faz de o acordo ter valor de 17 milhões
de euros, cerca de 107 milhões de reais por um zagueiro. Esse é o investimento que o Botafogo está fazendo em Jair. Cerca de 107 milhões de reais por 90% do jogador de 19 anos. E aí, vocês acham que o Botafogo está fazendo um bom negócio ou não? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.